nós estamos vivendo tempos difíceis para a nossa fé. Eu não tenho dúvida de que nós estamos vivendo uma verdadeira guerra contra a fé. Estamos experimentando isso. Estamos experimentando essa realidade com alguns sinais. Sinais que já foram, inclusive, revelados lá atrás, mostrados lá atrás. Então veja, nós tivemos um século XX complicado, né? Mas ao mesmo tempo bem desenvolvido, né? Tivemos um século XX com desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento de muitas coisas, mas ao mesmo tempo com guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos a Rússia, por exemplo, fortíssima com o comunismo, mas também de massacres gigantescos. Tivemos um comunismo que matou aí mais do que 100 milhões de pessoas. E certamente cristãs. Muitas, padres, freiras, bispos, leigos de modo geral. Né? Quanta gente não foi morta por causa do comunismo. Temos um documentário importante, que é aquele o último mistério, né, sobre Nossa Senhora de Fátima, que deve ser visto, deve ser levado a sério, né, que trata muito bem disso. E é interessante porque quando nós olhamos para a realidade pela qual passamos agora, percebemos que os mesmos interesses do passado estão voltando. Os comunistas lá mandaram fechar igrejas. Não era para ter nada de religião, porque eles queriam, de fato, a implantação do comunismo, e o comunismo é ateu. Tanto é que Pio XI vai escrever contra, e está belíssimo, eu coloquei inclusive aí no Face, você pode pegar e ler como, né, esse texto de Pio XI. Faça isso. Então nós temos aí o comunismo ateu e lá na Rússia muito forte. E tu vai pegar muitas áreas, não é, referentes aí à geografia desse mundo. Pois bem, hoje nós temos a mesma coisa. E utilizam de artifícios, né, coisas interessantes. Nós estamos pela vida. A minha pergunta é, pela vida como? Há vidas aí, ó, passando fome nas ruas, em todos os lugares, em toda parte. Ninguém se preocupa com essas vidas. E eu disse em um vídeo anterior, né? Vida nos hospitais, em todos os lugares, ninguém se preocupa com isso, né? Quem está passando fome, passando necessidade, ninguém está preocupado com isso. Agora, por outro lado, vamos fechar a igreja. Analise comigo um detalhe. A fé no Brasil é superior a tudo. A maioria no Brasil crê em Jesus Cristo. A maioria católica e a sua parte protestante. A maioria crê em Jesus Cristo. A maioria tem fé. Uns mais, outros menos, mas tem fé. Então, se você, por exemplo, corta, evita o fenômeno religioso, a ida ao templo, você tá agindo, não pensando na vida, você está pensando em bloquear uma parte que dá sentido, liberdade e dignidade. Olha, minha gente, eu só posso ser livre se eu tiver fé. Se eu não tenho fé, eu me entrego a qualquer coisa. Porque eu não tenho sentido, eu sou uma coisa. Se você pegar, por exemplo, os argumentos marxistas para falar da criação, por exemplo, tudo vem da matéria para ele. E tudo é para uso. Quer dizer, é uma forma de pensar contrária. Como se a vida viesse da própria matéria, uma matéria sem vida. Pois bem, mas aí ele pensa dessa forma e muitos o seguem desse jeito. Então, se a maioria é cristã nesse país, a maioria esmagadora é cristã, então por que não se pensa nesse universo cristão? Não pensa. Então fecha, né? Coloca de modo contrário, impondo outras coisas. Então isso vai trazer detalhes aí complicados. Por outro lado, existem apoios dentro da realidade católica e também dentro da realidade protestante. Pessoas que aderem facilmente a essas teses. Mas por que aderem? Porque lá atrás
o inimigo soprou uma coisa dentro da igreja que colou. Veja, combateram o cristianismo, comunismo ferrenho, Nossa Senhora de Fátima aparece, coloca o povo para rezar o rosário, e é importante que nós o façamos hoje com muita força, mais do que antes. Vamos dizer que esse comunismo é vencido, mas depois vem a cisânia, entra também na igreja em muitos lugares. O discurso deles era com relação aos humildes, os simples, é tudo para enrolar, e a mesma coisa continua sendo hoje. E aí entra uma teologia dentro da realidade da igreja. Eu chamo de teologia da libertação. Ô padre, o senhor é contra a teologia da libertação? Bom, se eu entendo a libertação como a ação de Cristo que nos assume, morre por nós, ressuscita por nós, para que sejamos salvos, acreditando que eu devo viver voltado para a comunhão com Deus, aqui e na vida eterna, aí sim, isso é a teologia da libertação. Mas aquela que segue os princípios marxistas, que favorece essa mesma ideologia comunista, ou esses ideais comunistas, principalmente no Brasil de hoje, não. Isso não é teologia da libertação. Até porque a própria teologia da libertação, ela já está caminhando para a defesa de outros pontos. Por exemplo, como ideologia de gênero, feminismo, a descriminalização do aborto, da maconha. Então tem muitas, ou a maioria de quem defende a teologia da libertação está seguindo por esse caminho. Claro, por quê? Porque um erro conduz a outro. E aí você percebe como o ambiente vem sendo preparado. Aí você vê instituições religiosas perdendo a sua identidade, já não vivendo mais o seu carisma, fugindo das identificações. Por exemplo, um padre e um religioso que tem um sinal na própria veste, não é? Um colarinho, uma batina. Isso há muito tempo que já vem tirando isso da própria igreja. Você vê a secularização dentro da igreja, tirar a questão religiosa, da fé. Você vai percebendo isso. Claro que eu posso ser até bombardeado por causa de um vídeo desse agora, mas eu falo o que acredito, né? Eu sou cristão e sou padre. Pois bem, nós precisamos disso. Nós temos então uma parte de perda dos sinais. Então, perda dos sinais já precedendo o que está acontecendo hoje. Isso é um dado a ser observado. Temos, por exemplo, fechamento de igreja antes, por exemplo, de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, a aparecer, mas já temos hoje também esse mesmo segmento, essa mesma preparação. Temos também, por exemplo, algo que até o Papa Francisco chamou muita atenção logo no início do seu pontificado, que é o carreirismo doentio dentro da igreja. Esse carreirismo doentio, principalmente para o episcopado, certamente preparou muita gente sem responsabilidade ministerial. Então veja, há uma preparação para o que está acontecendo. E aí você entende porque muita gente católica e muita gente protestante está se abrindo a essa coisa antiga que vem com máscara de nova para a realidade de hoje com o argumento falso de que está defendendo a vida. Isso é argumento falso, não é defesa de vida, coisa nenhuma. Pois bem, aí um outro dado para você perceber que a guerra é contra a fé. Aí vem participação virtual, isolamento social. Ok. E aí algumas pessoas de dentro da igreja defendem, não, mas aí nós estamos vivendo a fé, o templo não é só o templo, a fé, nós somos igreja, vivemos a igreja, muito bem, eu sou igreja, você é igreja, fomos inseridos no corpo de Cristo, pela fé e pelo batismo, graças a Deus. Mas olha, perceba o veneno da coisa. Se você entra nessa forma de pensar desses grupos que estão querendo manipular o lado religioso para manipular você, criar o medo e conduzir você pela estrada que eles desejam, eles não vão querer, de fato, como não querem, essa religião aberta e com força. Então, quem está dentro da religião defendendo isso, está ajudando no enfraquecimento da própria religião. Então, está amando outros argumentos, outras coisas. Então, o que é que isso pode trazer para nós cristãos? Alguns pontos eu coloquei para você aqui. O enfraquecimento da vida fraterna. Claro, porque se está criando esse subjetivismo, esse individualismo em casa, pela internet. Religião de internet não existe, minha gente. Religião de televisão não existe. A religião tem que ser concreta, a gente tem que viver esse dado concreto, litúrgico, concreto. Não pode ser diferenciado. É o encontro dos irmãos para vivenciar
o mistério da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, que é a Santa Missa, para participar do banquete da palavra, do banquete da Eucaristia. Não podemos ficar isolados disso. Depois, quem está em casa não vai receber nem o ministro da comunhão eucarística para entregar a comunhão, porque esse também precisa ficar isolado e ficar em casa. Então veja, a coisa como está sendo conduzida, cada um como se fosse uma pequena igreja isolada na sua casa, achando que é a igreja de Cristo, ou seja, está esfacelando tudo. Depois, vai diminuindo e enfraquecendo o trabalho vocacional. Aquele jovem, aquela jovem, ali na liturgia, nos grupos, nas pastorais, trabalhando com afinco e vendo e presenciando aquilo, nascendo ali aquele desejo por Deus de se entregar totalmente, uma consagração total a Deus. Veja como isso é importante. Isso também está sendo eliminado. Desenvolvimento de um individualismo subjetivista da religião. Isso sobre o que já falei hoje, por isso, há pouco, por isso que destrói a vida fraterna, a comunhão e esse corpo místico no qual fomos inseridos. Eliminação da fé e, ao mesmo tempo, aprofundamento da dependência aos falsos guias políticos, os ditadores de plantão, né, dos nossos tempos. Então, se nós não tivermos cuidado em fazermos uma segura reflexão, uma meditação profunda da importância do templo, da importância da vida comunitária em conjunto. Ah, padre, mas eu posso estar em conjunto pela internet. Conversa furada, larga esse tipo de argumento, que isso não funciona. Você está defendendo aquilo que defende os inimigos da igreja, os inimigos da fé. Eu preciso ir ao templo, sim. Eu preciso ao lugar do culto divino, sim. Eu preciso dos sacramentos, sim, necessariamente para viver. Isso você não deve esquecer e nem deixar de lutar por isso. Isso é necessário. Necessário. Então é importante que você corra atrás daquilo que é essencial na sua fé para a vida de comunhão com Deus, para a vida de comunhão com seus irmãos. Então, queremos modificar isso? Queremos. Como vamos fazê-lo? Acreditando verdadeiramente. Não caia em falácias. A igreja está sendo perseguida de um modo diferente. Não somente a igreja católica, a fé cristã de modo geral. Então, eu que sou padre, você que é padre que está me assistindo, talvez um bispo, talvez o povo fiel, você que está me escutando agora. É uma guerra contra nós. Você também de outra religião que pode estar me vendo agora também. É uma guerra contra nós que acreditamos em Jesus Cristo. Ô padre, o que é que vamos fazer agora? Pegar armas, combater? Não. Nós devemos não nos deixar primeiro conduzir por essa linguagem perspicaz, né, que está ali subentendida de uma igreja sem o templo. Corra disso. Corra disso. Não admita isso. Ah, padre, mas porque fulano tal disse, gente da igreja, não aceite isso. Não aceite esse tipo de argumento. Esse é o argumento que o mundo ditador está querendo. Que os inimigos da igreja querem. Eu devo dizer o seguinte, eu posso estar impedido de celebrar no templo, mas é lá que nós vamos nos encontrar. Por enquanto a gente se serve disso, né? Na internet, do meio e tal, etc. Mas não é aqui que a igreja se revela, não. Ela se apresenta certamente, mas eu preciso estar na vida de comunhão. E é isso que está fazendo medo a todos aqueles que estão seguindo os ditames da China. Cuidado. É isso que eles estão querendo. Em nome do combate ao Covid-19, eles estão esquecendo outras doenças, não é? Não olham para isso. Estão combatendo a sua fé, a minha fé. Porque a fé é força. Dom de Deus, força. Força que nos ajuda na prática do amor, lembra das obras da fé? E ao mesmo tempo a força que nos permite ter esperança. Porque a fé, como diz a carta aos Hebreus, é a posse antecipada do que se espera. Eles estão tirando a esperança. E tirando a esperança mata o homem. A depressão está aí acontecendo. Os deprimidos estão aí pelas casas, nas famílias e muitos problemas. Ninguém está olhando para isso. O número de suicídio está aumentando. Ninguém olha para isso. Sabe por quê? Porque quer dominar você. E o sonho desses homens e mulheres que querem o poder a qualquer custo
é acabar com a religião cristã, que está sendo perseguida em toda parte. Inclusive, eu tenho aqui duas coisas que eu vou mostrar para você, para que você possa adquirir, quem sabe, não é? Olha aqui, um grande livro de Raymond Ibrahim, Crucificados, também fala da perseguição cristã, não é bem esse tema que eu estou trazendo para você, mas traz também a perseguição cristã, e a cristofobia, de Luiz Antequera. Muito importante. Adquira, leia, né? Tome conhecimento do que está acontecendo com você e com a sua religião. Pois bem, não dê ao mundo aquilo que é somente de Deus. Seja de Deus. Nós vamos vencer essa guerra, porque nós acreditamos que Cristo é a nossa cabeça e nós somos o seu corpo. A verdade nos encontra e nos defende, então vamos abraçá-la sem medo. Sem medo. Vamos lutar por aquilo que amamos e ser feliz, transmitindo com alegria essa fé, que é dom de Deus. Vamos lutar com Cristo. Temos um inimigo comum, não é? Cristo combate o pecado, então é esse pecado que nós vamos combater. Vamos fazer como Santo Atanásio, vamos trazer Santo Atanásio para nosso tempo. O que é que Santo Atanásio dizia? Se o mundo for contra a verdade, Atanásio será contra o mundo. Que Deus te abençoe.